A gente vai seguir agora falando de política, informação exclusiva, tá na coluna e você vai ver agora com explicação direitinha. Gente, você gosta de eleição? Gosta de política? Já sabe. Esse que tá aí na sua tela, que você conhece, é o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O Instituto Nexus, gente, desenvolveu uma metodologia, ele vai explicar aqui pra gente ao vivo, que mede a influência, a popularidade, a relevância digital dos políticos que fazem o barulho nas 5 principais redes sociais utilizadas pelos brasileiros. Então, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, o X, ex-Twitter, todos eles são quantificados, metrificados, e aí o Instituto Nexus faz o quê? Vai lá e vê qual é o tamanho do engajamento nessa rede, qual é o tamanho do volume de curtidas, quantas pessoas compartilham esse conteúdo, quantas pessoas retêm esse conteúdo. Bom, ainda assim, qual é a eficiência? Ou seja, a mensagem chega no público, quem é mais assertivo? O Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu, num compilado, essa pesquisa inédita, você está vendo aqui, em primeira mão, e tem post na coluna, onde eu expliquei, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve-se, ou foi, na verdade, o líder do ranking de relevância digital, tá? Feito pela Nexus, de novo, compilando dados com métricas muito específicas e bem delineadas das 5 maiores redes sociais no Brasil, as plataformas mais usadas pelo brasileiro. A Nexus estabeleceu uma escala de relevância digital que vai de 0 a 100. O Lula lidera essa tabela, esse ranking, com 79,9 pontos. De 0 a 100 é onde o petista fica. Olha aí, ó, os dados são da Nexus, dessa pesquisa que a gente está trazendo com exclusividade aqui hoje. Ele é seguido por quem? 2 da família Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, com 62,42, e Flávio Bolsonaro, que vem em seguida, com 57,71. De novo, nessa escala que eu disse para vocês, vai de 0 a 100. Você veja que Tarcísio de Freitas aparece na 4ª colocação, mas bem abaixo desse primeiro pelotão, desse pelotão inicial aí com 28,77. E aí eu chamo a sua atenção para a pontuação do Ronaldo Caiado, né? Um governador de um estado muito menor do que São Paulo, que precisa ser ainda apresentado a boa parte do brasileiro, mas tem um bom índice, fica na 5ª colocação com 14,46. O único petista, além do Lula, como você vai ver aí nessa relação, é Fernando Haddad, que aparece logo depois de Caiado com 13,90 pontos, né, nesse ranking que vai de 0 a 100. Eu queria trazer para vocês, antes de chamar aqui, agradecendo já o CEO da Nexus, o Marcelo Tokarski, explicar um pouquinho por que o Lula lidera e onde você deve ficar de olho, e é por isso que a gente vai fazer essa entrevista aqui agora. O Lula, gente, a esquerda, em especial o presidente da República, está explorando muito fortemente o TikTok, onde a presença da direita ainda é incipiente, é o que mostra a Nexus, e o Instagram, tá? Já o X e o YouTube são dominados pela família Bolsonaro, com notoriedade para Eduardo Bolsonaro, que lá nada de braçada. Mas como no TikTok o petista, o Lula, está indo sozinho, navegando sozinho, conseguiu manter a dianteira. Chama a atenção para o que, para mim, é a grande notícia da pesquisa, que é o que acontece depois que Jair Bolsonaro escolhe o seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, para ser seu representante na corrida presidencial. É como temos até agora. Há uma estilingada no desempenho do Flávio Bolsonaro nas redes. Quem vai dizer pra gente o que isso significa e por que isso é importante é ele. Marcelo, muito bom. Primeiro assim, eu vou fazer Ele é muito sério, sempre foi muito sério, tá? O Marcelo me conheceu, eu tinha 19 anos, 20 anos no Correio Brasiliense. Então foi ontem, praticamente. Muito bom vê-lo aqui, ótimo recebê-lo no UOL, Marcelo Tokarski. Ele é o CEO da Nexus e vai explicar pra gente. Eu achei interessantíssimo o dado da estilingada do Flávio Bolsonaro, porque mostra como o público que a família mobiliza acompanhou o movimento.
dele, né? Ao ponto de, em dezembro, depois que ele sai da Polícia Federal e diz: o meu pai falou que o candidato à presidência serei eu, em dezembro ele passa o Lula, né, no índice de relevância digital. O Lula manteve ali a liderança nos 11 meses, fecha o ano no saldo acima. Mas só em dezembro, depois que ele fala: o candidato do meu pai sou eu, ele passa o Lula, segundo a metodologia que vocês desenvolveram. Queria que você explicasse um pouco o que isso aponta para esse 2026 para lá, já de movimentado até aqui, Marcelo. Vamos lá, primeiro, obrigado, Daniela, prazer falar com vocês aqui no UOL. Ricardo também, prazer falar contigo. Você já falou, assim, você já deu um bom spoiler, né, do que a pesquisa mostra, Dani, como jornalista competente que você é. Eu acho que a gente tem algumas leituras para se fazer, né? Primeiro, 2025 foi um ano em que a esquerda conseguiu começar a ocupar um território nessa arena digital das redes sociais, né? É público e notório que desde ali de 2017, 2018, a direita se apropriou muito dessas ferramentas das redes sociais, conseguiu fazer isso de maneira muito assertiva, não vou julgar se de maneira correta ou não, mas conseguiu reunir um número de seguidores, gerar repercussão. Isso impulsionou muito a própria candidatura do Jair Bolsonaro lá em 2018, acabou ganhando a eleição, obviamente não só por isso, por uma série de outros fatores. E de lá para cá a gente via um predomínio muito grande dos nomes da direita, né? Principalmente o seu principal líder até então, que era o Jair Bolsonaro, ou até hoje ainda é o grande nome ali da direita. No ano passado a gente teve, claro, né, um enfraquecimento político desse principal líder, passou por uma série de dificuldades, por condenação, chegou a ser impedido, né, de usar as próprias redes sociais. Hoje ele não é um candidato, né, que possa disputar a eleição, então até por isso não está no ranking. E a direita viveu um momento também de dificuldade, principalmente ali no segundo semestre, com o episódio do tarifaço, né, que foi um tiro no pé ali da estratégia da direita e que deu combustível para a esquerda, para os nomes de esquerda, e aqui representados nesse ranking dos presidenciáveis pelo presidente Lula, para ocupar um terreno nas redes sociais, né? Então, essa é a primeira novidade ali que a gente viu em 2025, com o presidente Lula, claro, está sentado na cadeira, tem muito anúncio para fazer, a gente vê essa semana mesmo, né? O anúncio da isenção do imposto de renda, as pessoas receberam o seu primeiro salário agora, sem o desconto do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A gente vê que o presidente conseguiu, e acho que isso tem muito a ver também com o trabalho que o ministro Sidônio vem fazendo, né, de tentar popularizar o presidente nas redes sociais, focando basicamente em dois públicos também, o público jovem, você falou do TikTok, e o Lula tem feito ações muito fortes no TikTok, de divulgação das ações de governo, etc. No Facebook, já falando com o público mais velho, 45 mais, né, enfim, que é o público que usa com mais frequência o Facebook. Mas a gente teve uma novidade no fim do ano. É claro que a direita não ia ficar parada, né? E com a nomeação aí, entre aspas, pelo ex-presidente do seu filho, né, Flávio Bolsonaro, como um candidato do PL a presidente, isso movimentou as redes da direita de novo. A direita ganhou algum espaço, e em dezembro foi o único mês onde o desempenho do Flávio Bolsonaro foi até ligeiramente superior ao desempenho do Lula. O que a gente vai precisar ver agora, no começo, né, a partir de janeiro, a gente vai reproduzir depois mensalmente esse ranking, e já fica à disposição aqui de vocês também, quando a gente for fazer as divulgações. A gente precisa ver se o Flávio vai conseguir se manter, se o Lula vai reagir, como é que a gente vai ter isso. E acho que um outro ponto que você tocou, que eu acho super importante para a gente olhar, assim, isso aqui não é uma pesquisa de intenção de voto, né? A gente não tem como, pelas redes sociais, prever intenção de voto. Mas, coincidentemente, os dois presidenciáveis mais fortes nas redes sociais são os dois que hoje lideram as principais pesquisas aí de intenção de voto que foram divulgadas nesse início de ano. Mas o que a gente vê é um abismo entre Lula e os dois irmãos Bolsonaro, né, Eduardo e Flávio, e os demais candidatos da direita, né? Se a gente olhar para o próprio desempenho do Tarcísio, que é o quarto colocado, ele tem um desempenho que na pontuação é metade do desempenho do Flávio Bolsonaro, por exemplo, é um terço do desempenho do Lula. E o Tarcísio tem um desempenho que é 2 vezes maior que o desempenho do Caiado, que vem na sequência no ranking. Então,
esses candidatos, eles estão muito atrás, esses possíveis candidatos, né, enfim, estão muito atrás nesse índice de popularidade digital e cada vez com menos tempo, né? Você não cria da noite para o dia uma relevância super base, digital, né? né? Você tem que construir uma base, você tem que construir fidelidade, audiência e etc. E é difícil a gente imaginar, claro, eles devem crescer, se um dos 3 nomes do PSD for candidato, a tendência é que ele cresça nas redes sociais, mas é difícil a gente acreditar que vai ser o suficiente para ele conseguir, para esse nome, eventualmente conseguir rivalizar em popularidade digital com Lula e com Flávio Bolsonaro, que hoje estão nadando de braçada, Lula um pouco mais à frente, mas o Flávio tentando correr atrás aí do prejuízo. Ô Marcelo, antes de jogar a bola para o coach, eu quero exibir o ranking de novo, porque, coach, a gente fala muito aqui quando vem as pesquisas, né, das péssimas notícias. Para mim, tem uma nova péssima notícia para o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, no levantamento, no ranking da relevância digital. Quer ver? Se a gente, assim que a Mari conseguir colocar a arte de novo na tela, em que a gente tem o ranking, porque olha aí, de novo, né? Você tem o Lula liderando, o score vai de 0 a 100, o Eduardo Bolsonaro segue fazendo muito barulho, lembrando, né? No X e no YouTube só dá a família Bolsonaro, o Lula segura a onda com desempenho forte no TikTok e no Instagram. Aí você tem o Tarcísio, o Marcelo estava explicando agora, né? Bem abaixo desse primeiro pelotão, dos 3 primeiros colocados. Mas olha o Romeu Zema, gente, porque aí você vê o seguinte, de novo o Ronaldo Caiado, governador de um estado menor, bem menor do que o dele, é o 3º maior colégio eleitoral do Brasil, Minas Gerais, e o Zema performa abaixo da metade do que performa o Tarcísio de Freitas nas redes sociais. Então, assim, mais um levantamento e a gente consegue, então, coach, olhar em vários ângulos, né, a dificuldade do governador de Minas Gerais de emplacar como um nome relevante no cenário nacional. Não só ele, mas também os três tenores do PSD do Kassab também não estão bem na fita aí, não. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo, que me chamou a atenção, que não tem o nome nem do Jair Bolsonaro e nem do Nicolas Ferreira, né, que são apontados como os campeões de seguidores, milhões e milhões e milhões. Por que não aparece o nome dos dois, o Jair e o Nicolas? Couto, aqui especificamente porque é um ranking dos presidenciáveis, né? O Jair Bolsonaro está inelegível, não pode disputar a eleição, e o Nicolas não é um pretendente ao Palácio Planalto. Hoje até parece que confirmou que vai buscar a reeleição na Câmara, ele não vai ser candidato a governador de Minas, como estava se ventilando, enfim. Então, é simplesmente por isso, né? O ranking aqui é fechado nos potenciais nomes. Em 2025 não tinha também Renan e Aldo Rebelo, que já foram incluídos. A próxima edição a gente vai ter os dois também, que são pré-candidatos. Mas acho que queria voltar para essa questão que você falou aí dos tenores do PSD. Eu acho que isso dá uma amostra, que as pesquisas de intenção de voto hoje estão mostrando também que ainda são nomes que não conseguiram se nacionalizar, né? O Flávio e o Eduardo Bolsonaro, até pelo sobrenome, pela atuação que eles tiveram durante os 4 anos do governo do pai, eles foram nomes, né? Um deputado por São Paulo, outro senador pelo Rio de Janeiro, mas eles conseguiram, de alguma maneira, se nacionalizar, são nomes conhecidos. Os demais tiveram um pouco mais de dificuldade para fazer isso nesses últimos 4 anos. É claro que daqui para a eleição, 8 meses é bastante tempo, mas eles têm, nessa corrida morro acima, eles estão lá um pouco mais abaixo, no morro eles têm uma ladeira um pouco mais íngreme, caso um deles tente, de fato, ser candidato a presidente. Marcelo, por esse critério, o Eduardo Bolsonaro, que tem mais do que o Flávio, né, e o Fernando Haddad também não são candidatos a presidente, né? A gente manteve os dois, Couto, porque o Haddad é o único nome, né, da esquerda ali hoje, caso Lula não fosse candidato, né? Enfim, então a gente passou a monitorar o Haddad também. E no caso do Eduardo, a gente já monitorava desde o início do ano, antes ainda, né, por enquanto, não é a oficialização só será ali no início de agosto, no registro da candidatura, mas o nome do Eduardo ainda era um nome, a gente colocou a Michele também, né, porque ainda eram nomes que se ventilavam como potenciais candidatos. A gente ainda, a rigor, né, a gente hoje tem como candidatos confirmados, né, Lula, talvez Flávio, e Renan do Missão, e o Aldo Rebelo, que oficializou a sua candidatura.
Os outros são especulações. Então, a gente tenta ali desenhar alguns nomes, pelo menos que foram ventilados ou que são testados nas pesquisas de opinião de intenção de voto. Gente, você está chegando. Quer falar mais um pouquinho, coach? Te cortei, meu amor? Não, eu falei obrigado. Tá jóia. Bom, se você chegou agora, o QR Code está aí na tela, vai direto para a coluna, tem um detalhamento maior dos dados. Eu vou pedir para o Torcaski antes explicar aqui para quem está nos acompanhando como vocês desenvolveram essa fórmula, porque não é algo simples, né? Primeiro que cada rede tem uma dinâmica, Marcelo. E eu lendo aqui, eu tive a sorte de ter o estudo completo enviado por vocês, então eu pude perceber, são vários quesitos e eles são ponderados, né? Para que você consiga fazer, de novo, chegar numa métrica em que você consiga valorar essa interação com o público. Então, o número de seguidores é um quesito, mas quão assertiva é a sua mensagem, o quanto ela ressoa entre os seus seguidores, também é um quesito. Explica pra gente, para quem está em casa, como o levantamento foi estruturado, né? Até porque, de novo, né, são redes com perfis de usuários diferentes, né? Falar no TikTok. Eu achei muito engraçado quando o Sidônio Palmeira começou a fazer assim, explicando a isenção do imposto de renda com gatinhos, que é o secretário, né, de comunicação da Presidência da República. Você fala, nossa, de onde vem isso? Vem daí, da necessidade de fazer um vídeo viral no TikTok, por exemplo, onde você tem um gatinho falando, faz o maior sucesso com a galera jovem. Exatamente, Dani. Os memes, né, e os bichinhos, eles geram muito engajamento nas redes sociais de qualquer pessoa. Se você tiver um bichinho de estimação e publicar uma foto sua com o seu cachorrinho, seu gatinho, seja o que for, no colo, você vai ver que essa foto vai ter mais engajamento do que qualquer outra foto sua. Mas, enfim, voltando para o critério técnico do ranking, né, o que a gente quer medir? A gente quer medir a relevância desses nomes nessa arena digital, no debate nas redes sociais. Então, para isso, é óbvio, é importante o tamanho da rede de cada político, né? Quantos seguidores ele tem em cada uma das redes sociais. É importante, mas isso não significa, por exemplo, eficiência. Eu posso ter milhões de seguidores e postar uma vez por mês. Então, a frequência de posts, por exemplo, é um outro critério que é levado em consideração. Mas o que mais determina, né, essa pontuação final que cada candidato recebe é o que a gente chama de engajamento, né? É a curtida, é o comentário, é o compartilhamento que o seguidor faz naquele perfil do político. E, inclusive, há diferenças, né? Um compartilhamento, ele vale mais que uma curtida. Eu posso só dar, se for no Instagram, por exemplo, bater o dedo 2 vezes, o coraçãozinho vai aparecer vermelho e o candidato vai contabilizar uma curtida. Mas se o seguidor pega aquele conteúdo no X ou no TikTok e recompartilha aquilo na própria rede dele, o político está expandindo, né, o alcance que ele tem na rede social, está possivelmente ganhando novos seguidores no futuro. Então, tudo isso é pesado, né? A gente usa uma fórmula matemática aqui mais complicada, mas, enfim, tudo isso é pesado, tem pesos específicos que a gente fez com base na nossa experiência, né? A gente trabalha com esse tipo de monitoramento aí há mais de 20 anos, desde praticamente aí do surgimento das redes sociais, e isso também é pesado para o score global, porque a gente, como você falou, né, o Lula lidera no TikTok, no Instagram, no Facebook, o Eduardo Bolsonaro lidera no X e no YouTube, a gente calcula em cada rede, mas depois disso a gente também pondera para esse score global, que é o ranking que a gente divulga, a gente pondera por rede social. E como é que a gente faz isso? Com base em pesquisas de opinião que mostram para a gente quais são as redes sociais mais utilizadas pelo brasileiro. Se eu tenho o Instagram, que em torno de 80%, estou arredondando aqui os números, mas em torno de 80% dos brasileiros têm um perfil no Instagram, é óbvio que o engajamento que um político tem no Instagram vai valer mais que o do Twitter, que, embora seja uma rede qualificada, de debate político, etc., atinge aí menos de 15% dos brasileiros. Então, tudo isso é pesado, seja pelo tipo de interação, pela quantidade de seguidores, frequência de postagem, o engajamento que isso gera, mas também por cada uma das redes sociais para gerar esse indicador final. Gente, eu quero... Marcelo, ponto de vista, só mais uma pergunta, Dani. Claro, meu bem. Qual foi o ponto de virada? Porque durante muito tempo a direita dominava totalmente as redes sociais, desde 2018 que você falou, né? E, de repente, aparece o Lula na frente dos Bolsonaros.
O que você aponta? Qual fato, qual episódio, qual momento para essa virada que foi violenta, né? O que mais me chamou a atenção aí é o Lula estar na frente na rede social, né? O que determinou essa mudança, essa Coach, virada? eu acho que nunca é um fator só, né? É um conjunto de fatores. Eu até destaquei aqui no início alguns deles, assim. Eu acho que a primeira coisa foi a virada de chave na comunicação do governo, consequentemente do presidente Lula, a partir do ano passado, né? Do início do ano passado, com a chegada do Sidônio, que tinha sido marqueteiro, enfim, que deu uma outra pegada à comunicação. Aqui eu não estou fazendo julgamento de valor, se é melhor ou se é pior do que o seu antecessor, mas trouxe mais, né, essa pegada digital para a comunicação do presidente, né? Como a Dani falou, o Lula lançou um perfil no TikTok e rapidamente esse perfil cresceu muito, né? O TikTok hoje é uma das redes sociais que mais cresce em número de seguidores. Então, esse é um dos elementos. Eu acho que a mudança de estratégia, não só da estratégia de se usar, mas da estratégia de como comunicar, né? A Dani citou aí o uso dos memes para explicar a isenção de imposto de renda. A gente viu vários vídeos, até feitos por inteligência artificial, nos perfis de políticos do PT, para explicar o conceito da justiça tributária, por exemplo. Se você fala para o cidadão comum que é justiça tributária, o cidadão comum vai ter dificuldade de entender o que é aquilo. Mas um vídeo, não sei se vocês vão me lembrar, de um vídeo que circulou muito, que o próprio presidente postou nas redes dele, era uma Mesa Brasil, chamava, né? Das pessoas dividindo uma conta num bar. E aí aquela coisa, quem nunca foi a um bar para dividir a conta e alguém fala, divide aí por 20 pessoas, está todo mundo aqui, todo mundo paga igual. Aí alguém levanta e fala, mas eu comprei só uma água. Você comeu, você bebeu, você tem que pagar mais, né, e tal. Enfim, eles começaram a trazer narrativas que simplificam e que, na minha visão, potencializam esse engajamento com os seguidores, com o público das redes sociais. E eu acho que o terceiro elemento foi a dificuldade que a direita teve no ano passado, em função da conjuntura, do julgamento da tentativa de golpe no 8 de janeiro, da prisão do ex-presidente Bolsonaro. A direita ficou um pouco desorganizada, a própria família também, né? Enfim, durante um tempo. E agora, certamente, eles vão tentar retomar isso. Agora, eu acho que, obviamente, o presidente Lula hoje, e estamos num ano de campanha eleitoral já, ele já parte de um patamar muito diferente. Eu aposto numa briga, numa disputa nas redes sociais, eu acho que tão acirrada quanto, eu acredito, a disputa que a gente vai ter nas urnas em outubro. Eu aposto numa eleição bastante apertada também esse ano, como a gente teve em 2022. Vai ser no fio Mais uma vez, Lula e um Bolsonaro, né? Vai ser no fio do se a gente tiver a conjuntura, a gente tem que avaliar no momento, né? A pesquisa é daqui a 8 meses. O Brasil é um país que é difícil, às vezes, prever o passado, quanto mais o futuro. Mas, sensacional. Ao julgar pelo que a gente vê nas pesquisas e por todo o acompanhamento que a gente também faz aqui na Nexus, a gente pode supor que os favoritos hoje, né? A gente está gravando esse programa aqui no dia 3 de fevereiro, são Lula e, se confirmada, né, a candidatura de Flávio Bolsonaro. Agora, eleição, né, a essa época do ano, lá em 2018, ninguém cravaria Bolsonaro como um favorito para ganhar a eleição em 2018. Aconteceram várias coisas e ele se viabilizou e acabou ganhando a eleição. Então, pode acontecer bastante coisa, a gente tem que acompanhar os fatos e o nosso objetivo aqui na Nexus, com esse levantamento, é trazer luz, né? Não é uma disputa de intenção de voto, não é isso, mas de alguma maneira as redes sociais também acabam sendo um termômetro, né, do que o brasileiro está interessado, quem tem mais força, quem tem mais popularidade. É isso que a gente está querendo medir aqui também, fora as pesquisas de intenção de voto. Olha, justiça seja feita e humildade jogada às favas, eu sustentei, inclusive na holding, digamos, no almoço que eu fiz na FSB, fizeram uma pergunta na época, a Nexus está ali dentro do, digamos, né, dentro do guarda-chuva de uma série de negócios, perguntaram, e quem vai levar a eleição? Então, isso aqui eu falei, essa eleição é do Bolsonaro, pode cobrar aí, e foi, na Folha de São Paulo, vizinha aqui do UOL, mesma coisa, me chamavam de doida. Eu era editora do Painel, me chamavam de doida. Deu no que deu. Tá aí. Marcelo, volte sempre. Muito obrigada. Excelente trabalho para você. Até a próxima. Agradeço o seu time aí pela conversa, que a gente achou super rica. Obrigado, Dani. Obrigado, coach. Estamos super à disposição aqui sempre que precisar.